E o São Paulo abriu conversas com o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, que vestiu por mais de uma década a camisa do Internacional. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. Você sabe, o André Jardine deixou a América do México e o Dourado perdeu espaço no clube mexicano. Até por isso, o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou e o São Paulo pode avançar na contratação do volante de 32 anos de idade. Um negócio por empréstimo é a prioridade, se possível com o América ajudando com parte dos salários. Como o Dourado perdeu espaço e não será utilizado, o Tricolor tenta se fazer valer dessa questão para gastar o mínimo possível. Dourado, que disputou 37 partidas na última temporada pelo América do México, com 1 gol e 3 assistências. Foi titular em 30 jogos, reserva em 7. Ele termina a temporada em baixa, sendo reserva. Logo depois acontece a saída do André Jardine. Dá para dizer que Dourado perdeu seu status de peça importante dentro do elenco. Só para completar, registrar que Milton, o volante que seria contratado pelo São Paulo, numa troca em definitivo com o Ferrarese, essa negociação esfriou. Tudo porque o Botafogo não tem respondido aos últimos movimentos do São Paulo, aquela indefinição total que acompanha o Botafogo nos últimos tempos. A gente não sabe quem é dono, a gente não sabe como é que vai funcionar a montagem. Agora o Botafogo também corre o risco de perder seu treinador, Franklin Carvalho, na mira do Vasco da Gama. Recentemente o Alessandro Brito pediu demissão para trabalhar no Crystal Palace, um verdadeiro caos. E diante dessa dificuldade, sem respostas do Botafogo, São Paulo começa a buscar outras alternativas para essa função de volante. O São Paulo ele colocou no time do Fluminense o Alisson. Lembra que o Alisson ele iria para o time do Corinthians quando o Dorival estava lá, e aí o Dorival gostaria do Alisson e tal, e aí do nada o São Paulo pensou em trazer o Ranieri. Era um dos primeiros jogadores que o São Paulo gostaria de trazer. Eu quero o Ranieri, você me manda o cara pra cá e eu te mando o Alisson. Acabou que o Dorival foi demitido, o Corinthians ele desistiu de ter o Alisson, o São Paulo não conseguiu ninguém, ele mandou o Alisson de graça, o Corinthians não quis, o Alisson ficou desambientado. Só que é um jogador que tá jogando pelo Fluminense. E aí, do nada, o São Paulo, quando manda ele pro Fluminense, o São Paulo não trouxe alguém. Então quer dizer que o Corinthians, num primeiro momento, traria o Ranieri ou algum outro cara. Acabou que o Crespo falou que não queria ninguém, então ficaria sem troca. Mas e de resto? É o São Paulo o time que vai ficar emprestando o jogador por aí? Eu vi agora que acho que foi o Vitória da Bahia, fechou com o Pochettino do Fortaleza, e do nada o São Paulo mandou o Mailton pro Fortaleza. Então quer dizer, o Pochettino que interessava pro São Paulo, que já foi discutido internamente sobre o Pochettino, ele vai embora para outro time do Nordeste mesmo, e o São Paulo não consegue ter o Pochettino mesmo procurando por meia. Aí, do nada, o São Paulo olha para o cenário e o Fortaleza trata o Mailton como uma figura indispensável, o jogador é do São Paulo e hoje tá lá no Fortaleza de uma forma assim que não dá para acreditar. Aí você olha pro Alisson, também tá lá. Então o São Paulo, vamos ver qual que é o papo. O resumo que vem da diretoria, de todo mundo, da mídia, é o São Paulo não tem grana, não tem grana para contratar e por isso teve que reintegrar até o Arboleda. Tá bom, não tem grana para contratar, não dá para trazer o menino lá, o Thiago Maia, não dá para trazer o Alan, beleza, mas se você emprestou o Alisson, você não tinha que trazer um cara para cá? Nem que fosse um Paulo Ganso? Claro que o Paulo Ganso já tá com seus 37 anos. É um cara que pro São Paulo, que teve Daniel Alves, que teve Rames Rodrigues, que teve Oscar, olhar pro Ganso hoje e falar, rapaz, tem um errozinho, tem um problema pra eu mergulhar, que eu vou mergulhar. É mais ou menos isso, né? O Ganso seria muito parecido com o Rames, muito parecido com o Oscar. Agora, quando você olha pro time do Fluminense, eles não param de contratar. Levar agora o Savarino, que era do Atlético Mineiro, e o Savarino do Botafogo, e o Savarino era um jogador que o São Paulo queria também. Aí, do nada, o São Paulo pega, vê os caras se movimentando ali, o Fluminense contrata o Savarino, o Soteldo perde espaço e o São Paulo manda o Alisson de graça. O Fluminense acabou de levar o Hulk, que agora, com o Zubeldia, nessa segunda temporada aí, nessa segunda etapa do semestre, ele vai ter espaço pra caramba o Hulk. Só que os caras têm Canóbio, que tá muito bem ambientado, tem o Serna, eles têm 500 jogadores lá, chegou aquele baixinho que joga muita bola, Lúcio Acosta, que também joga muito mesmo, esse Luciano Acosta aí. E quando o São Paulo olha pro Alisson lá, poxa, o São Paulino pede pra algum jogador vir. E o Soteldo, ele é o tipo de cara que o São Paulo sempre quis trazer. O Soteldo,
Eu entendo quem não gosta, ele é um jogador que ele não é assim, flor que se cheire, né? Ele é um cara meio complicado de você levar e conduzir no dia a dia. Não sei se ele é pior que o Luciano, pior que o Arboleda, não sei se ele é pior que sei lá quem. Agora, você olha hoje para um cara igual o Soteldo e eu vejo pelo São Paulo aquela falta de drible que você vê no meio-campo. Você tem o Arthur e o Ferreirinha. De resto, e não dá para acreditar que o São Paulo olha para um cara igual o Soteldo e fala: "Não, não quero não", e coisa e tal. Acho que o Soteldo seria assim a cereja do bolo, como ele era anteriormente. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.